ENIC 2021, UFPB, Ecologia Doméstica e Processos Sociotécnicos entre os Tabajara da Paraíba, Processos Técnicos, Artesanato e a Estética da Etnicidade e da Indianidade. Meu nome é José Pedro de Brito Albert, orientando do professor Fábio Moura, Programa PIBIC UFPB. Esta pesquisa se enquadra em cidades e comunidades sustentáveis. Introdução. De acordo com o plano de trabalho referente a esta pesquisa, encontra-se a necessidade de discussão sobre os processos étnicos entre a população da aldeia Barra de Gramame, situada no litoral sul da Paraíba, que por sua vez reflete as atividades desse grupo. A condição de indígena, somada a algumas atividades, reforça a indianidade do grupo em seus processos técnicos. Esse trabalho visa justamente descrever e analisar essas atividades técnicas direcionadas à produção de objetos do dia a dia. Objetivos: descrever e analisar as atividades técnicas voltadas à produção, por um lado, dos objetos e instrumentos de uso cotidiano para desenvolver as atividades de agricultura, pesca, coleta, caça e de uso residencial, e por outro lado, daqueles de artesanato étnico, voltados à produção de uma estética da indianidade e da etnicidade por parte dos Tabajara. Descrever e analisar a formação e a afirmação de uma indústria do artesanato étnico entre os Tabajara, buscando centrar a atenção sobre a produção de adornos corporais e objetos decorativos que invoquem a sua vida cotidiana, seja nos dias de hoje, seja de uma reconstrução daquela supostamente desenvolvida no passado. Além de descrever e analisar as atividades voltadas a construir e ou transformar os objetos e instrumentos necessários para as atividades de ecologia doméstica, bem como de uso residencial. O objetivo é verificar como, a partir de um conhecimento tradicional local, se associam materiais de distintas procedências, dando vida a estéticas funcionais condicionadas pela necessidade de que objetos e instrumentos sejam eficazes nas atividades anteriormente citadas. Metodologia. Os caminhos metodológicos percorridos durante a pesquisa partem da perspectiva bibliográfica, de acordo com o recomendado pelo plano de trabalho, mas com ressalvas. Assolados pela pandemia de Covid-19, a pesquisa, que antes tinha como principal elemento metodológico a observação participante, segundo Malinowski em 1978, não pôde ser exercido devido à ausência dos pesquisadores a campo. Como principal base teórica da pesquisa, usamos os escritos de Leroy Gohan, de 1964, 1965 e 1984, e alguns trabalhos que foram realizados pelos próprios Tabajara, como por exemplo Souza, 2020, além de trabalhos realizados em área potiguara, Araújo, 2017. Usamos como forma de coleta de dados os aplicativos de mensagem para o contato com os indígenas. Essa ferramenta se mostrou bastante útil, visto que os pesquisadores puderam dialogar à distância e propor perguntas que auxiliaram no entendimento dos processos sociotécnicos de sua ecologia doméstica. Por fim, pelo fato de ser potiguara e morar em território potiguara, incluímos o campo potiguara como método comparativo aos possíveis dados coletados entre os Tabajara. Resultados e discussões. As disposições que abrangem a aldeia Barra de Gramame fornecem para os Tabajara uma série de locais de uso cotidiano, onde contam-se formas para usufruto parcial da população de acordo com sua tendência material, de forma que os aspectos familiares são os principais condutores na construção de diferenças. Assim, a ecologia doméstica do povo Tabajara depende de elementos mais amplos do que os ambientes em que vivem. O principal impedimento sobre seu território é por meio das ações do Estado colonialista, que até hoje opõe-se, em parte, contra sua indianidade, como, por exemplo, a demanda territorial reivindicada pelos indígenas do local. Artesanato. A luta dos Tabajara da Paraíba pela terra teve como consequência o autoconhecimento de sua indianidade.
Com isso, a necessidade da produção de materiais étnicos como forma de exteriorização do seu processo estético. Entre os artesanatos que são utilizados, penas são usadas do carcará, como gavião peneiro, gavião macaco, jacu e coruja. As indumentárias étnicas tabajara vão além do seu aspecto físico, proporcionando também, para quem as veste, proteção contra situações adversas. Os indígenas utilizam de diversos instrumentos e equipamentos que facilitam sua atividade, como é o caso da mini retífica, que facilita o ato de furar sementes para a composição dos colares. Portanto, estas pessoas incorporam em sua dinâmica o uso de novos equipamentos e técnicas. Souza 2020. Pesca, cove. Segundo uma de suas atividades mais frequentes, por estarem rodeados de locais que possibilitam a prática como os rios e camboas, os tabajara exercem a pesca de couve para a coleta de camarões e peixes. O material tradicionalmente usado é a palha do dendê, mas também ocorrem substituições de material. Sobre a substituição da folha do dendê pela faixa de plástico, Souza também comenta que a faixa de plástico, quando disponível, substitui a de dendê, material de uso mais antigo, pelo fato de possuir maior resistência à ação corrosiva da água, dando maior durabilidade ao material. Dessa forma, observamos a inclusão de material mais duradouro na atividade, fazendo com que diminua a manutenção, prolongando sua vida útil. Conclusões. Partindo do que foi escrito e analisado por meio de nossas fontes, o povo tabajara da Paraíba expressa seu status étnico diferenciado em suas atividades técnicas. A ecologia doméstica do grupo no ambiente a qual está inserido há muito tempo ocasiona fortes relações com o território, fazendo com que o grupo tenha total entendimento sobre sua condição étnica diferenciada. Com isso, na perspectiva da estética indígena, em que é apresentado no artesanato, percebemos que várias atividades com ferramentas externas, se constado pelo não indígena, o exemplo da mini retífica, mais se motivado pelo interesse do povo de transformar suas atividades em êxito, são autênticas ferramentas tabajara. Agradecimento. Gostaria de agradecer à Propesc, ao UFPB e ao CNPq.